E eu me lembro que eu muito pequenininho ainda, e pisar no freio, e ficava escutando o barulho da descarga de ar lá. Nem sabia o porquê que estava acontecendo aquilo. Eu venho de uma família de caminhoneiros. Eu cresci, pessoal, brincando na boleia de um caminhão, caminhão do meu papai. E foi assim que eu me apaixonei pela profissão. Esse foi o começo da minha história. E você, irmão caminhoneiro, caminhoneira, amiga Cristal, conte para nós como foi a sua história. E aí, galera do canal da Cris, muito bom dia. Tô aqui para dar o meu depoimento aí de como eu iniciei, como foi a minha trajetória e como eu iniciei com caminhão. Bom, meu nome é Solivan das Chagas, mais conhecido como Nanico. Eu tenho 39 anos e a minha história com caminhão começou desde criança, desde muito pequeno. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui apaixonado por caminhão e não sabia porquê, não sabia de onde vinha essa paixão por caminhão. Mas toda vez que eu via um caminhão, que eu enxergava um caminhão, eu corria para olhar, corria para ficar olhando o caminhão. Mas até então não entendia o porquê, né? Não sabia de onde, porquê vinha essa paixão. Porque na minha família não tem caminhoneiros, né? O meu pai, eu tenho recordação de quando eu era muito pequeno, ainda ele trabalhava numa empresa, ele trabalhava com uma 608, mas isso foi por um período muito curto, assim, que eu me recordo, assim, de vez em quando ele ia com a 608 para casa. E eu me lembro que eu muito pequenininho ainda entrava para dentro do caminhão e começava a brincar, mexer nas marchas assim e pisar no freio, e ficava escutando o barulho da descarga de ar lá, mas nem sabia o porquê, nem sabia que não entendia nada, né? Nem sabia o porquê que estava acontecendo aquilo. E aí ficava pisando no freio ali até esgotar todo o ar. E aí depois ficava com medo porque não sabia o que estava acontecendo, porque tinha acabado o barulho, né? Então um pouco foi daí também que, né, não chegava a ser um caminhão, mas é um caminhão, era uma 608, era um caminhãozinho pequeno, mas para uma criança era um caminhão enorme, né? Então, desde aí eu sempre fui apaixonado por caminhão. A gente antigamente, isso muito antigamente, 30 e poucos anos atrás, qualquer carreta que a gente via, que fosse uma carreta, a gente chamava de jamanta, né? Aí os anos foram se passando, fui crescendo, virei adolescente e sempre tive aquilo comigo, né? Eu sempre tive vontade de viajar, sempre tive vontade de me tornar motorista de caminhão. Só que com essa vontade eu sempre tive também muito medo. Eu achava que para mim era uma coisa bem distante, assim, meio que impossível, até pelo fato de eu não ter ninguém, né? Não ter quem me apoiasse, quem me desse dica, quem me ajudasse, quem me incentivasse. Eu nunca tive alguém assim para me dar esse apoio, né? Nessa questão. E acabou que o sonho foi meio que se perdendo, assim, né? Então, um dia eu viajei eu tenho uma tia minha que ela se casou com um motorista. Hoje até a gente já trabalhou junto na mesma empresa, né? O meu marido da minha tia e o boy.
nós até já trabalhamos juntos na mesma empresa. Então eu devia ter, eu acho que na época uns 17, 18 anos, eu acho. E ele me levou para fazer uma viagem com ele na carreta. E aí eu me lembro que eu ficava olhando ele dirigindo assim, e entrando no meio do movimento, entrando no meio dos carros, assim, eu ficava pensando, meu Deus do céu, como é que o cara consegue, como é que eles conseguem dirigir com um caminhão desse tamanho no meio do movimento, entrar no meio dos carros. E eu pensava que, nossa, se eu conseguia chegar num truque assim para trabalhar, eu já vou me sentir muito realizado, assim, porque eu achava aquilo era quase que impossível para mim, sabe? Então acabou passando os anos, eu trabalhei em muitas empresas, trabalhei em serviços assim que eu não me sentia feliz, trabalhava dentro de empresas assim, trabalhava desanimado, sempre com aquela coisa de que eu não estava no meu lugar, sabe? Então até que chegou uma época, eu tava com 27 anos, se não me engano, eu tava com 27 anos, isso há 10 anos, 12 anos, eu tava com 28, acho. Há uns 10, 11 anos atrás, eu tava trabalhando numa empresa, numa metalúrgica, e eu tava bem desanimado assim da vida. E aí eu resolvi, eu vou sair da empresa e vou trocar minha carteira. E seja o que Deus quiser, eu vou tentar. E aí eu saí da empresa, peguei a saidinha da empresa, porque eu pedi as contas, deu só o valor mesmo para trocar a minha categoria. Eu tinha a categoria A, B, troquei direto para D, que é para ônibus, né, e truque no caso. Troquei. Aí fui conversar com o dono de uma empresa que é do lado da minha cidade, que ele tinha muitos caminhões na época. Hoje ainda tem muitos, tá? Diminuiu um pouco, mas ele tem muitos caminhões ainda. E aí eu fui pedir serviço para ele. Eles puxam arroz do Rio Grande do Sul lá para Minas Gerais. Eles têm um depósito em Belo Horizonte lá. Aí eu fui conversar com esse senhor, né, que foi meu patrão. E aí pedi serviço para ele, expliquei que eu recém tinha tirado a carteira, que eu não tinha experiência nenhuma com caminhão, e eu tinha tirado a carteira para truque. Aí ele falou para mim, não, eu até tenho, mas para truque tenho só em Belo Horizonte lá dentro. Eu teria que morar no pátio, lá no pátio, para trabalhar no truque lá para fazer entregas de arroz, né, no interior de Minas lá. E aí tu vai ter que ficar uns 3 meses lá para cima, e fica 3 meses e tu pode descer para tirar uma folga para ir para casa. E eu, sem pensar 2 vezes, eu agarrei com as 2 mãos a oportunidade, né? Peguei, fiz a minha mochilinha, e aí peguei uma carona com um dos motoristas dele lá e já subi pra trabalhar com caminhão. E eu sempre tinha na minha cabeça assim, eu não sei porquê, quando eu queria trabalhar num 16-20, sabe? Eu tinha na minha cabeça aquilo, se eu pegar um 16-20 seria massa. E aí eu cheguei lá no pátio para trabalhar, e aí o caminhão que ele me apresentou para eu trabalhar era justamente um 16-20. Era um servicinho bem puxado assim, porque eu tinha que carregar os fardos de arroz no caminhão, e para fazer a entrega eu tinha que bater pros chapa, né? Eu tinha que subir em cima da carroceria e bater os fardos de arroz pros chapa para eles descarregar, né? Fazer as entregas. Era bem puxado, mas eu era muito feliz, estava muito feliz com a oportunidade que me deram para começar a trabalhar, para iniciar na profissão. Então eu fazia com muito amor, com muito gosto aí. Aí depois no fim acabei saindo da empresa, trabalhei acho que por uns 8 meses, daí saí, voltei, peguei em outra empresa, peguei num truque para viajar, daí trabalhei mais um tempo. E aí depois de 1 ano retornei para essa empresa de novo para voltar lá pro pátio. E aí trabalhei um tempo e aí comecei a fazer carteira para carreta daí. Eu sempre tive assim, até quando eu tava no truque eu pensei, se eu chegasse no truque, né, já tava ótimo pra mim, porque eu via os caras de carreta, até descia de vez em quando eu descia pra casa de carona com um colega meu, e aí ele deixava eu dar uma pilotada na carreta, né, e eu, nossa, me dava um medão eu dirigindo aquela carreta daquele tamanho, assim, eu tinha um medo, eu me lembro até da primeira vez que ele falou pra
eu ultrapassar um caminhão e nossa, a adrenalina foi a mil e aquela coisa de tu ter aquele caminhão daquele tamanho nas mãos, sabe? E tu fazer uma ultrapassagem, nossa, eu lembro como se fosse ontem a adrenalina que foi, a loucura que foi muito massa. Aí troquei a carteira pra carreta, comecei a dirigir na carreta, comecei a pegar o jeito na carreta e tal. E aí com o bitrem depois apareceu uma outra oportunidade. Foi a mesma coisa também, eu pensava, nossa, como é que os caras fazem uma manobra no bitrem, 2 carretas, cara? Eu pensava, meu Deus, isso aí não é pra mim, isso aí eu nunca vou conseguir. E aí apareceu uma oportunidade pra mim, pra trabalhar numa empresa com bitrem. Eu fui com medo, confesso que com muito medo, achei que eu não ia conseguir. Fui pra lá, comecei a manobrar bitrem, me saí bem no bitrem. E hoje em dia eu tenho experiência com bitrem, com carreta, trabalho, dirijo, manobro qualquer um aí com muita facilidade. Então galera, deixar um recado para vocês aí que estão pensando em investir no sonho de vocês aí, que seja caminhão ou que seja qualquer que for o sonho aí. Nunca deixe que o medo de vocês seja maior do que a vontade de vocês de persistir no sonho, tá? Não deixe que o medo atrapalhe. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, tenta, investe no sonho, porque com certeza a hora que vocês conseguir realizar, vai ser muito gratificante viver de um sonho. Hoje eu vivo do meu sonho, vivo de caminhão e hoje sou realizado profissionalmente, sou com certeza muito realizado, trabalho muito feliz, trabalho alegre, satisfeito com o meu trabalho. Falou galera, então esse foi o meu depoimento e um abraço para minha amiga Cris aí e tudo de bom aí.